Nesta aula, vamos falar de potência e rendimento de geradores e receptores. No início, vamos fazer uma breve revisão sobre potência em resistores para que fique mais fácil de você entender esse conteúdo. É mais uma aula de elétrica da física. Vamos lá. Lembrando um pouquinho de resistor, então. Resistor nada mais é do que o objeto aqui, o aparelho, que vai, ao passar uma corrente por ele, transformar a energia elétrica em energia térmica. Isso daqui tudo acontece por uma determinada diferença de potencial, uma resistência e um I, e nós podemos encontrar então a equação do I. A potência ela é dada pela dissipação de qualquer energia pelo tempo. E aqui, como estamos falando de energia elétrica, nós podemos escrever essa energia como sendo Q vezes U, que é a quantidade de carga, pelo tempo. Se você relembrar, isso daqui é a mesma coisa que corrente. Então, nós temos a equação do π, que é a potência para um resistor. Utilizando essas duas fórmulas, o URI e o π, nós podemos encontrar outras fórmulas derivadas dela. Por exemplo, se eu isolar o I aqui, eu vou ter um P sobre U. Substituindo nessa equação, eu vou descobrir que U ao quadrado é igual a R vezes P. Outra equação que nós podemos encontrar aqui também é substituindo o U por URI. Então, nós pegamos a equação do π e no lugar do U eu vou colocar R vezes I. Eu vou encontrar a equação I ao quadrado vezes R. Essas duas equações aqui que nós acabamos de encontrar, elas são importantes para que nós entendamos e conseguimos resolver potência e rendimento de geradores e receptores. Vamos seguir. Vamos agora, então, relembrar as equações de geradores e receptores. Para quem assistiu às aulas, eu falei para você guardar mais facilmente o R+ e o R-, onde nós temos aqui, para um gerador, a energia que ele produz menos a que ele perde é o que vai sair dele. Já no receptor, o que ele vai receber lá do gerador tem que ser necessário para que ele funcione, mais as resistências internas serão perdidas pela forma de calor ou barulho. Observe que em cada caso nós temos aqui, tanto dos dois lados da igualdade, equações que estão relacionando a tensão elétrica. Nesse caso, para poder aparecer aqui, vamos deixar aqui em cima as equações que nós vamos usar. π, o URI, nós temos também as variações, que seria I ao quadrado vezes R, e U ao quadrado é igual a P vezes R, para que fique fácil de você entender. Se eu olhar para essa equação e multiplicar ela toda por I, desse lado eu terei um I vezes U, e isso é potência. Vamos fazer isso, então, para os dois lados. Matematicamente falando, nós precisamos multiplicar os dois lados da equação. Então, aqui eu terei um I vezes U, aqui um I vezes E, que de certa forma é a mesma coisa, menos R vezes I ao quadrado. Desse lado, I vezes U, I vezes E', mais R vezes I ao quadrado. Vamos agora, então, olhar para as nossas fórmulas aqui em cima, que vão nos ajudar. Observe que I vezes U é P, então eu posso substituir aqui pela potência. I vezes E, de certa forma, é uma tensão elétrica. Então, uma corrente vezes uma tensão elétrica, eu vou chamar de P também. Menos I ao quadrado vezes R, nós temos que é potência também. Da mesma forma, eu vou olhar para a equação do receptor e vou perceber que nós temos P igual a P mais P. Se nós deixássemos assim, essa equação ficaria P igual a 0 ou P igual a 2P. E, no entanto, eu não posso deixar somente P. Eu preciso fazer uma diferença, ou uma diferenciação entre esses P's, pois cada potência aqui significa uma coisa diferente. Vamos lá. Primeiro, um gerador vai fornecer energia. Então, nós temos aqui a potência fornecida, PF, que seria a potência que será fornecida para o meu sistema. Então, potência fornecida. Um gerador tem a capacidade de gerar uma certa quantidade de energia. Então, nós temos aqui a potência gerada, que seria o total que ele pode produzir.
Porém, nesse total que ele é produzido, nem tudo vai ser fornecido. Parte é dissipada e essa é a potência dissipada de um gerador. Então preste muita atenção. Se o exercício perguntar qual é a potência gerada, você precisa da corrente que passa por ele vezes a força eletromotriz do gerador. Se ele pergunta qual é a potência fornecida, vai ser a potência I vezes U, a DDP que sai dessa bateria, dessa pilha, ou seja, do gerador. Essa potência fornecida vai ser a potência recebida pelo meu receptor. Então, aqui nós vamos chamar de potência recebida. Parte dessa potência recebida é útil, ou seja, para fazer o meu objeto, o aparelho elétrico funcionar. Então, nós vamos chamar essa potência de potência útil. E parte da recebida também vai para os resistores internos, que nós chamamos aqui também de potência dissipada. Não confunda, essa potência dissipada é diferente da do gerador. Aqui eu vou usar a resistência interna do gerador e aqui a resistência interna do receptor. As únicas potências que têm o mesmo valor é a fornecida e a recebida, pois o gerador fornece o que o receptor vai receber. Quando se fala em potência, que é a energia gasta pelo tempo de determinado aparelho eletrônico, ou, em outros termos físicos, pelos objetos, a energia gasta pelo tempo, nós temos também aqui um outro número importante, um outro fator importante, que é o rendimento, representado pela letra N. O que é o rendimento? O rendimento em qualquer situação vai ser o que você quer, o que é útil para você, pelo total. Vamos dar um exemplo prático aqui. Imagina que você realizou uma prova, onde você tinha 100 questões. Essas 100 questões é o total de questões que você tem. Se você acertou 75 questões, significa que o que é útil, que é o que você quer, que é importante para você nessa equação, foi de 75, num total de 100. Logo, o teu rendimento nessa prova foi de 75%. Caso você não tenha o valor exato aqui embaixo de 100, essa conta não vai ficar tão fácil. Mas pense que rendimento é o que você quer pelo total que você tem. Quando falamos isso num gerador, nós vamos escrever a equação aqui de novo para relembrar. Eu preciso lembrar que num gerador, o que eu quero dele é o que vai ser fornecido para o meu sistema. Então, logo, o que vai ser fornecido para o meu sistema é o que nós chamamos de tensão elétrica. E o que é o total do gerador? É tudo o que ele pode produzir. Logo, para um gerador, esse é o cálculo do rendimento, a tensão pela força eletromotriz. Quando nós falamos de um receptor, nós temos aqui a equação do receptor. O rendimento dele é o que é útil, o que eu quero que o meu receptor faça. Está aqui. Nós vamos representar pelo E', que nada mais é do que a força contra a eletromotriz. E aqui até o nome já diz, nós chamamos isso de energia útil ou potência útil, como acabamos de ver. Então, o que é útil? É o que ele vai receber para fazer, parte é dissipado. E o que é o total de um receptor? Como se fosse todas as questões. É tudo o que ele recebe, é o U. Então, nesse caso, nós temos o rendimento de um receptor. Preste bastante atenção para não confundir. O mais fácil é você lembrar desse exemplo. Lembre-se, numa prova, o que é o rendimento? É o que você quer pelo total. Pensando assim, fica mais fácil de encontrar as equações de gerador e receptor de rendimento e não confundir uma com a outra. Bons estudos!